Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos aqui então mais uma vez, prosseguindo o nosso curso de História da Igreja. Como sabem, nós estamos falando a respeito da França no século XVII e XVIII. Começando pelo século XVII. Aliás, o século XVII sempre se diz é o grande século da França. Assim como o século XVI foi o grande século da Espanha, Filipe II, e o século XV, o grande século de Portugal, quando começaram as navegações, a escola de Sagres e os grandes navegadores. Voltamos então ao século XVII com a França. A França, durante todo este século, teve praticamente dois grandes reis, Luís XI, aliás, Luís XIII e Luís XIV. Principalmente Luís XIV, que assumiu em 1645 e depois continuou praticamente sozinho governando toda a França a partir de 1665. Quando depois ele se notabilizou pela sua frase «L'État, c'est moi». Isso é, o Estado sou eu. Então, a partir dali, cada vez mais, ele fazia as leis bem do seu agrado, do seu jeito. Assim ele chegou em 1670 com a disputa da regalia. Regalia, como já disse em outra ocasião, são os privilégios do rei da Gália, as regalias do rei da Gália. E o rei da Gália, segundo Luís XIV chegou a dizer, desde tempos imemoráveis, o rei da Gália tem o privilégio de poder encaixar todas as rendas nas dioceses vacantes. Isto é, enquanto uma diocese está vacante, esperando nomeação de um novo bispo, o rei tem o direito de encaixar todas as rendas da diocese. Ora, isto trouxe grandes problemas, principalmente porque Luís XIV dizia a disputa da regalia, ele quer encaixar as rendas de todas as dioceses vacantes, e diz ele que é um direito inalienável e universal da coroa. Ele não pode renunciar a esse direito, e é de toda a França, do sul ao norte, todas as dioceses, no momento que estiverem vagas, as rendas são da coroa. E ainda mais, exige-se uma formalidade. O novo bispo, ao chegar antes de tomar posse, precisa registrar no parlamento o seu juramento de fidelidade ao rei. E mais ainda, ele precisa então pagar uma taxa. No momento que ele paga essa taxa e faz o juramento, fecha-se a regalia. Até ali ela estava aberta. Ora, quando os anos passaram, já na metade daquela década de 70, 80, surgem dois graves problemas na França. Dom Pavillon de Alet e Dom Gaulé de Palmers simplesmente apelam ao novo Papa Inocêncio XI. Esse Papa foi eleito em 1676. Que então, esse novo Papa simplesmente nomeia uma comissão para estudar a questão da regalia. E coloca à frente desta comissão o cardeal Agostinho Favoriti. Agostinho Favoriti já era conhecido de muitos franceses por causa de um outro problema que também está em voga na França da época, que é a questão do jansenismo.
Diziam sempre que o Agostinho Favoriti era muito favorável aos jansenistas. Mas ele agora não é nada favorável ao rei da França. Ele, embora tendo o nome Favoriti, ele começa a organizar breves. Isto é, breves é uma espécie de carta, mas uma carta breve. Só que são alguns breves bem longos, que Favoriti organiza, o Papa assina e envia ao rei da França. No primeiro breve, ele simplesmente coloca o seguinte: a regalia está proibida desde o Concílio de Lyon e ela é contrária à disciplina da Igreja. Ora, o Concílio de Lyon foi feito na França. Então, é uma regra que, em si, deveria ser conhecida pelo rei da França. E ele, então, responde, assunto temporal, não interessa à Igreja, e o rei não discute os direitos da coroa. Portanto, Luís XIV foi duro com o novo Papa Inocêncio XI. Mas o Papa Inocêncio XI não se deixa por derrotado. Imediatamente responde: o rei se engana. O Papa vai defender a Igreja a todo custo, porque se trata de um assunto eclesiástico. Evidente, o rei que está querendo intervir nas dioceses. A diocese é vacante, mas lá tem comando, tem um administrador diocesano, tem um cabido funcionando. Aliás, ainda o rei se arrogava o direito de, na vacância, ele poder também nomear cônegos e nomear benefícios sem cura de almas, como, por exemplo, os cargos dentro do cabido diocesano, onde um administrador diocesano está administrando a diocese em sede vacante. Além de encaixar as rendas, ele quer ainda nomear cargos eclesiásticos dentro da Igreja. Por isso que o Papa diz, o Papa vai defender a Igreja a todo custo. Diante deste segundo breve, que veio de Roma, o rei responde que é um assunto da regalia, a regalia está nas mãos dele, e ele não vai responder mais ao Papa sobre essa questão. A França, nesse momento, estava numa situação muito delicada, porque o núncio apostólico havia falecido na França. Ele, no leito de morte, tinha sido atendido por um capuchinho, e ainda por cima tinha sido sepultado no cemitério dos capuchinhos. Ora, isso foi uma ofensa ao cardeal de Paris, o cardeal Dom Harley, que fez um apelo ao parlamento de Paris e teve ganho de causa. O parlamento julgou esta ação dos capuchinhos e chegou à seguinte conclusão: o núncio apostólico deveria ter sido atendido pelo arcebispo de Paris e deveria ter sido sepultado no cemitério católico da Catedral de Paris. Então, o resultado foi este. O núncio foi desenterrado, mais uma vez levado à paróquia da Catedral, e ali foi feito uma missa solene, festiva, pelo próprio Dom Harley, e depois sepultado no cemitério paroquial. Ora, isto enfureceu a Cúria Romana. Foi um vexame que se fez com um dos seus principais embaixadores. Imagina, o núncio apostólico em Paris foi passar por este vexame. Então, simplesmente a Santa Sé cortou relações com a França. E durante 4 anos, a França fica sem núncio apostólico, apenas com um auditor, Laurie, que ficou lá como auditor, como aquele que recebe as queixas e ouve as populações
etc., mas não tem poder, por exemplo, para nomear bispo ou para fazer qualquer ato assim oficial dentro da diocese, dentro das dioceses da França. Então, Roma está praticamente rompida com a França. E mais ainda, o Papa envia um terceiro breve, o terceiro breve ao rei da França, onde o Papa coloca claramente que os maus reis normalmente morrem sem deixar descendência. Porque para o Papa está muito claro, dentro da monarquia, quem nomeia o novo rei é o próprio Deus. Isto é, dando-lhe um filho, e esse filho mais tarde vai ser o novo rei. Então, praticamente, é uma teocracia. É Deus quem nomeia os reis da França e de todas as monarquias. E nesse momento, o Papa faz uma ameaça. Ele diz, normalmente os maus reis morrem sem descendência. O que é, evidentemente, uma ameaça. O que é uma palavra dura. O rei da França já não sabe nem o que fazer diante disso. Imediatamente reúne lá os seus conselheiros e eles chegam à conclusão que é preciso agir com muita prudência, mas com muita rapidez. Então, convidam o cardeal D'Etrées, que é um cardeal francês, para que ele vá para Roma como representante da monarquia e entre em diálogo com a Santa Sé para ver se supera essa questão. Inclusive, que aprove o exercício da regalia por parte de Luís XIV. Ora, o cardeal D'Etrées viaja da França para Roma, e quando em Roma ele nota o clima que se criou hostil à França, ele responde de lá que o assunto é muito sério, é muito grave, e não vai ser fácil convencer o Papa e os seus representantes a modificar de posicionamento. Nós vamos ver no próximo encontro como é que vai ser esta ação do cardeal D'Etrées em Roma. Enquanto isso, recebam todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.